Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. E recebemos a historiadora Raíssa Sagredo para uma conversa sobre desafricanização do Egito Antigo. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas. Compartilhe nas redes sociais, faça comentários, divulgue com os amigos. O importante é a gente continuar esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Raíssa Sagredo sobre desafricanização do Egito Antigo. Hoje a gente conversa com a Raíssa Sagredo, doutoranda em História Global no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, professora na rede privada de ensino básico, organizadora do Pagão Fest, festa temática cultural de história antiga e medieval, que acontece na cidade de Florianópolis, onde reside, e é youtuber no canal Contando a História, um canal dedicado a contar histórias, curiosidades, mistérios a partir de fontes da época, além de novidades do mundo da arqueologia. Graduado em História e em Pedagogia, bem como mestrado também em História, defendido em 2017 na Federal de Santa Catarina. É membro do Meridium, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais da Federal de Santa Catarina. Pesquisa temas relacionados à Idade Antiga, Idade Média, religiosidades, imaginários, mitologias, uso do passado e questões étnico-raciais. Sua dissertação de mestrado intitula-se Raça e Etnicidade, questões e debates em torno da desafricanização do Egito Antigo. E a gente vai falar mais ou menos sobre a sua dissertação de mestrado, né? Que nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o Egito Antigo. Eu vou começar te perguntando, Raíssa, de onde veio o seu interesse por estudar o Egito Antigo? E esse interesse veio desde pequenininha, viu? Desde criança mesmo. Né? Sempre me atraiu muito essa questão da arquitetura, a questão da mitologia, né, do Egito. E eu sempre fui muito, mais que interessada, na verdade, bem obcecada, assim, né? Então me chamava muita atenção essa questão toda dos hieróglifos, né, da religiosidade egípcia, né, dos amuletos e das crenças, o pós-morte, né, essas coisas que costumam geralmente fascinar as pessoas quando a gente fala de Egito Antigo. E aí, quando eu era criança, eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar com isso, né? Primeiro pensei em arqueologia e tudo mais. E aí, depois, quando eu vi que me interessava por história antiga de modo geral, né? Muito interesse, assim, eu fui cursar história e pensei em me dedicar mais a essa questão da história antiga propriamente, né? Um recorte dentro da história. Só curiosidade, você continua agora no doutorado estudando o Egito Antigo? Então, não. Não, eu mudei um pouco, porque a história é muito fascinante, né? Então a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Dentro ali do mestrado, que é bem curtinho, né? Passa bem rapidinho esses 2 anos. Então, no mestrado eu escolhi trabalhar Egito, no TCC foi assim também, né? Tinha sido assim também em 2014. E agora no doutorado que eu ingressei agora faz um mesinho, que é ali na UFSC também, eu vou estudar neopaganismo. Mitologia, neopaganismo e história global. Tem muita coisa, mas é legal que você faz uns links também com história contemporânea, porque quando você... Sim! Quando você faz esses recortes, esse olhar para o passado, você tem sempre umas implicações em como as pessoas querem construir futuro, né? Então, tem muita coisa em jogo. Eu vou começar, eu acho que o mote inicial é sempre essa desafricanização do Egito, né? Como o pessoal fez isso? Como é que o Egito foi, vamos dizer assim, descontextualizado? Porque parece que é como se o Egito virasse uma ilha fora de qualquer conexão, né?
Sim, foi exatamente isso que aconteceu, né? O Egito ele foi desafricanizado, ele foi retirado dentro de muitos aspectos, né? Retirado, como se ele tivesse sido recortado assim com uma tesoura, né? E retirado do seu contexto africano, tanto geograficamente, né? Porque muitas pessoas fazem link com a civilização, a sociedade egípcia, né? Com outros continentes, né? Como antropologicamente, como culturalmente, né? Linguisticamente, etc. E é muito interessante, até vou trazer aqui um dado bem curioso, que uma pesquisadora que se chama Raquel dos Santos Funari, ela fez uma pesquisa de campo com criancinhas, né, em idade escolar, assim, perguntando para elas num questionário sobre a localização geográfica do Egito. Isso depois que as crianças tinham estudado ali no Fundamental 1 sobre Egito, né, que é conteúdo ali do sexto ano. E muitas crianças, assim, responderam que achavam que o Egito não deveria ficar na África, né? E achavam que deveria estar em outro lugar, né? Então é muito interessante isso é assustador, na verdade, né? Pensar que essa localização geográfica por si só já diz muito, né? Sobre feridas pós-coloniais, sobre eurocentrismo, né? Esses problemas que a gente, como historiador, precisa desconstruir, né? Em nome não só do conhecimento histórico propriamente, mas em função de todas as demandas sociais, né? Principalmente que a gente vive hoje em dia no mundo, né? E eu, inclusive, cheguei a fazer um questionário desse quando eu estava trabalhando com o sexto ano também, e muitas crianças, aí eu apliquei esse questionário em escola pública, né? Muitas crianças responderam que achavam que o Egito ficava na Europa, que ficava na Oceania. É bem assustador. Esse processo de mutação do Egito, assim, eu acho curioso. E ele tem a ver com a criação da noção de raça científica. Como é que ele começa? Tem como localizar um começo ou ela é um contínuo? Então, na verdade, o que eu descobri nessa pesquisa, né, é que essa desafricanização do Egito, ela passa principalmente pela racialização, né, como eu falei ali, a questão antropológica, passa por essa questão de recortar e retirar o Egito da África, recolocar ele em outro ambiente, né, em outro continente, né, como pertencente a uma outra cultura, né, coloco aí cultura entre aspas, porque tudo isso aí depois vem a ser problematizado e precisa ser problematizado, né, porque afinal de contas a problemática em si era como que uma civilização, daí eu coloco aspas de novo, né, tão avançada estaria localizada em África, né, no continente africano. E aí a gente vai ter que recorrer ali à questão da própria criação mesmo do conceito de raça, né? O que acontece? Durante o medievo se usava a palavra raça e tudo mais, né? E se usava também antes disso como linhagens, etc. Só que acontece que no finzinho ali do 18 para o 19, é que raça deixa de ser somente uma classificação biológica e passam a ser as raças, as protagonistas da história. Então você coloca a raça dentro de funções sociais e nisso você inclusive classifica, né? Você determina, né? Tal raça, tal lugar numa hierarquia. Então esse é um fenômeno da modernidade, né? E é um fenômeno também epistemologicamente falando da Europa, né? Porque essa classificação foi feita por europeus, né? Para justificar justamente essas hierarquias, esses domínios, e aí a gente vai imperialismos e por aí vai. Então o Egito ele não poderia, dentro dessa lógica, e aí entra até o Eduardo Said, né, com aquela obra Orientalismo, que foi tão importante ali para as discussões pós-coloniais que a gente tem hoje, né, aí justamente que entra essa problemática, né, ou seja, esse outro, né, que é esse Oriente, esse Egito que está localizado no Nordeste africano, ele é inconveniente para esse discurso, para essa verdade, né? Para essa razão ocidental e europeia. Então, o que precisava ser feito? Precisava ser retirado o Egito desse lugar. Então, ele estava inconvenientemente colocado lá. Mas, como o próprio Eduardo Said, né, ele também discute isso do Egito, os próprios egípcios daquele contexto ali do 19 não teriam, segundo ele, segundo esse pensamento da época, capacidade nem para gestar esse passado histórico pré-islâmico, né? Então, o Egito islâmico não seria capaz disso. Então, aí a gente tem essa grande problemática. E, curiosamente, né, eu vim a descobrir que isso é um fenômeno bem mais antigo, né? Bem mais sutil e mais antigo, porque eu vim a saber que
O Conde de Volney, por exemplo, ali em 1700 e pouquinho, no finzinho de 1700, ele é um viajante, né? Com sua grana e tal, um viajante, ele vai até Síria e Egito, e ali ele escreve, né, na obra dele, que depois foi lida por Napoleão Bonaparte, ali na sua viagem para o Egito e tudo mais, ele escreve tirando conclusões de que como é possível que os negros hoje, que são nossos escravos e que são objeto de desprezo, né, muitas vezes, como é possível que eles tenham construído essa civilização incrível? Então há algo de errado aí, né? E nisso o Conde de Volney defende então que os egípcios seriam negros. E isso naquela época, imagina, finzinho de 1700, foi uma bomba, né? Por mais que ele fosse um viajante, mas ele era uma pessoa influente, uma pessoa conhecida. Então ali a gente já tem muita tinta sendo gasta com relação a esse debate. E, inclusive, o irmão do Jean-François Champollion, que foi aquele homem famoso, né, o francês que decifrou a Pedra de Roseta, né, a tradução ali dos hieróglifos e tal, o irmão mais velho dele, conhecido como Champollion Figeac, ele comprou essa briga aí contra o Conde de Volney e ficavam os dois, né, se debatendo nisso aí, e toda a comunidade científica também, né, em torno dessa questão. Então se gastou muita tinta, isso já faz um tempo, e essa era a grande pergunta, né? A grande pergunta do milhão aí. Ou seja, os egípcios eram brancos ou negros, né? E, a princípio, quando eu comecei a pesquisar esse assunto, porque esse que era o meu incômodo, né? Quando eu vi as representações que fazem uso do passado, desse passado egípcio, hoje em dia, no cinema, em quadrinhos e por aí vai, né? Propagandas, por aí vai. Quando eu vi essas representações, eu me incomodava. A partir do momento que eu vi que essas representações eram algo tão profundo que estava presente, inclusive, nos imaginários das pessoas, e que essas duas versões, elas estão, como é que eu posso explicar? Dentro de uma mesma camada de tempo, mas que elas são dois tipos de mnemohistória diferentes, mas que convivem, né? Ou seja, são dois Egitos que são lembrados ao mesmo tempo. Um é um Egito eurocêntrico branco e o outro é um Egito negro e panafricanista, né? Podemos dizer assim, né? Tema que vou falar depois mais adiante. Mas essas duas versões estão coexistindo. E como que esse discurso de verdade lida com isso? E a grande questão que eu pensava então vamos lá, vou fazer uma pesquisa e responder aqui, bater o martelo sobre egípcios brancos ou negros, né? E a grande questão é que essa não é a grande questão. A grande questão é justamente usando esses conceitos, né, toda essa epistemologia que é eurocêntrica, porque são conceitos europeus criados por europeus, né, esses conceitos que a gente tem que questionar. Então, enquanto a gente não abre mão desses conceitos, a pergunta que a gente está fazendo para esse passado, ela não é uma pergunta correta, digamos assim. Porque ela está enquadrando esse passado dentro desse ponto de vista, que é fruto dessas feridas pós-coloniais, né, e tudo mais, da violência epistemológica que foi feita com o continente africano. Isso, claro, é algo muito complexo, porque não dá para a gente deslegitimar de maneira nenhuma as lutas panafricanistas aí em prol da igualdade, né, dentro da academia e fora da academia, né, porque o discurso de um Egito negro, ele está presente não só dentro dos intelectuais panafricanos, por exemplo, ali de 1900 e até hoje, né, os discípulos do Sheikh Anta Diop, como, por exemplo, quando você vai ver a Olodum, por exemplo, né, a banda baiana. Eu vou pedir para você ir mais devagar, porque eu vou recortar essa conversa mais e fazer outras perguntas assim que talvez não tivesse no roteiro da sua conversa, mas eu acho que é importante, que essa ideia do Egito, ele também, historicamente, ele é sovado, né? Assim, as pessoas imaginaram muita coisa no Egito, né? E tem muitas representações do Egito ainda hoje que vêm da maçonaria, por exemplo, né? Que tem toda uma série de rituais que não tem nada a ver com o Egito também histórico. Sim. Né? Exatamente. É que é muito complicado, justamente por isso que eu comentei da mnemohistória, né? De como que esse Egito é lembrado. Ou seja, nem o historiador e quem não é historiador também, né? A gente não consegue chegar
e fazer um resgate, né? Resgate entre aspas também, do que seria esse Egito Antigo. Até porque o Egito Antigo, ele é um Egito que não é imutável, né? É um passado que não é imutável, a gente está falando de um passado numa longa duração, e isso dentro da história, da historiografia, é algo bem complicado, né? Porque realmente são milênios de história, né? A gente vai ter períodos de dominação macedônica, romana, né? Depois vai ter um Egito copta, e depois um Egito islâmico, que aí também tem um grande hiato, né, entre esse Egito pré-islâmico e o Egito islâmico, né, como se fosse uma coisa muito despegada da outra. Essas representações realmente são muito complexas, mas eu percebi que a questão da racialização na historiografia, ela se reflete de forma muito forte nessas representações que a gente vê fora da academia, né, principalmente no cinema, né. Sim. Então, o Egito vira uma mania também, o Egito vira um mote de uma disputa, né? Como que essa disputa chega inicialmente ao Brasil? Como ela desembarca aqui? Tem uma repercussão também? Porque eu sei que Dom Pedro II era fissurado no Egito Antigo, mas o que interessava para ele no Egito Antigo? Tem a ver com o horizonte da questão racial no Brasil, não? Então, tem também. É uma mistura de várias coisas, na minha opinião, né? Uma mistura de vários fatores. Porque o que acontece? Ali naquela época, né, o Dom Pedro I já tinha também, né, seu fascínio ali pela sociedade egípcia. O Dom Pedro II tinha mais ainda, tanto é que ele se correspondia, né, por cartas na época com egiptólogos, tipo, renomadíssimos, né, lá que estavam no Egito, que estavam lá fundando museus, e ele inclusive se interessava por auxiliar na questão da decifração dos hieróglifos, e ele era um homem super erudito, né. Eu tive acesso ao diário dele, né, do Dom Pedro II, e ele fala ali num trecho do diário que a gente deveria, né, o Brasil como nação, deveria se inspirar na civilização egípcia, porque já tinha passado a hora, era mais ou menos isso, assim, né, com outras palavras, já tinha passado da hora do Brasil abolir a escravidão, porque, afinal de contas, para a gente crescer e ser um grande império como o Egito, a gente teria que abrir mão, né, disso, de não ter escravos e tudo mais. Bom, então são várias coisas que estão em jogo nesse momento, né, naquele contexto. Então a gente vai ter esse Dom Pedro II super intelectual, interessado nessas questões, né, científicas, arqueológicas, né, ele tinha esse espírito aí bem meio aventureiro, Indiana Jones. E, além disso, tem a questão da legitimidade mesmo, né, da questão do império, ou seja, nós queremos ser um império, só que nos trópicos, né, um império aqui nos trópicos. Então, assim como os grandes impérios vão buscar inspiração nessas civilizações antigas aí, como Grécia e Roma, né, o Brasil igualmente precisa ter um espelho a quem, né, para se espelhar, né, para se inspirar. Então o Egito acaba sendo esse recorte, esse foco, né? E nisso vão ser feitos investimentos, né? Vão ser comprados objetos aí para coleções, né? E não só por parte do Dom Pedro, né? Mas outras pessoas, outras figuras também vão comprando, né? Essas peças em mercados, né? Mercados que naquele momento ali são mercados ilegais, né? De peças de antiguidade, que isso aí era coisa mais comum ali naquela época, né? Então era uma questão de interesse pessoal e uma questão política também, né? E é curioso que o Gabineau, que fez um dos primeiros ensaios assim, sobre a questão racial, historicizando e tal, ele dedica ao Dom Pedro II, né? O texto também. Como é que você vê essa abordagem da questão racial nesse início e essa reivindicação do Egito Negro, né? Sim, então, eu vejo como algo muito complexo. Como eu falei, é um assunto delicado porque a gente não... O intuito da pesquisa, obviamente, não é deslegitimar nenhum tipo de luta, né? Inclusive, admiro demais mesmo, Cheikh Anta Diop, né? E outros intelectuais que vieram antes dele, como o Dubois e tantos outros, né? Porque eles, nas suas falas de reivindicação por igualdade, por respeito, né? Racial, ali naquele contexto extremamente colonialista, racista, né? Eles usam no seu discurso o Egito Negro, eles estão reivindicando isso, eles têm consciência plena, né? De que o Egito foi recortado, retirado da África, né? Arbitrariamente, e que se foi criada uma grande mentira, né, sobre essa civilização. E eu admiro demais. Mas analisando hoje em dia,
eu penso que nós temos ferramentas, principalmente assim, depois que a gente tem esse boom de intelectuais pós-coloniais, decoloniais, né? Então, a gente tem uma reviravolta, num bom sentido, né? Historiográfica, que faz com que a gente passe a questionar e tenha mais ferramentas para questionar esses conceitos que a Europa nos impôs e que antes, né, num passado aí, como em 1900, a questão da criação do panafricanismo, que esses intelectuais tiveram que usar naquele momento esses conceitos para poder lutar, para poder construir esse conhecimento, para poder construir a historiografia africana, por exemplo. Porém, eu vejo que hoje a gente consegue resultados mais positivos, no meu ponto de vista, se a gente conseguir transcender essa racialização da historiografia e da história do Egito Antigo. Porque essa racialização, ela nos traz muitas armadilhas. Armadilhas no sentido, assim, identitárias, né? Como eu disse, novamente, repito, não é deslegitimar nenhuma luta identitária, muito longe disso. Mas é trazer uma reflexão para que a gente possa realmente transcender, não só contornar um problema, mas de fato transcender. Ou seja, para que eu vou continuar insistindo em usar certas categorias se essas categorias são em si limitantes e eurocêntricas? Então, é muito interessante ver como intelectuais africanos da atualidade, por exemplo, como Mbembe, Mudimbe, né, como Kwame Appiah também, né, eles em suas obras eles trazem ali inúmeras críticas e fazem questionamentos sobre justamente isso, né, sobre a ordem do conhecimento, sobre epistemologia, né, sobre esses conceitos que não são africanos e que foram utilizados para se interpretar realidades africanas, né, e o quão complexo isso é, porque qual é o resultado disso, né, ou seja, as disputas raciais, o racismo e tudo mais são extremamente problemáticos, né, veja o que no mundo, o que aconteceu em função de segregações raciais e tudo mais, né, ideias de hierarquia, de superioridade, etc., né, só nos levaram a desgraças, né, então é muito, eu diria até perigoso a gente utilizar tais conceitos de uma forma que a gente não transcenda eles, não transcende o problema, porque o problema continua ali, muitas vezes, né? Ou seja, o racismo não foi superado, de fato, no mundo. A gente ainda tem esse problema, né? Ainda existem pessoas racistas, infelizmente. Mas, acredito que questionando, a gente consegue problematizar, historicizar esses conceitos, né? Problematizar esses conceitos, problematizar esse passado, porque essa é a função da história também, né? E longe de mim e desses outros intelectuais africanos, por exemplo, de falar ou de afirmar que, por exemplo, não, a gente não quer dizer que o Egito é negro. Não é essa a questão, né? A questão é justamente a pergunta que a gente se faz para esse passado. É como se a gente trouxesse essa pergunta do século XIX, e essa pergunta sobre a questão racial, impusesse ela ao passado egípcio, né? Isso, exatamente isso, porque os egípcios antigos, aí quando a gente vai para termos de história antiga propriamente, né, os egípcios lá daquela época faraônica, eles se entendiam como negros, né? A gente sabe qual era a cor deles, né? Ou seja, eram pessoas de cores variadas também, né? A gente não tem como botar uma tabela e falar, olha, ia daqui até aqui, ou vamos medir o nível de melanina deles, né? Não é ideia, né? Mas se a gente pegar o Egito faraônico e pensar, como que eles se viam no mundo? Qual era a visão de mundo que eles tinham deles mesmos? Os egípcios por eles mesmos. Essa palavra não estava no vocabulário deles como a palavra que a gente entende agora, né? Negro, branco, a própria ideia de África. Eles não se entendiam quanto africanos, né? Não existe isso nesse contexto antes da era cristã, né? Então eles não dividiam o mundo dessa maneira. Aí a gente vai para um debate aí que a gente vai cair em questões antropológicas bem interessantes, né? Sobre a questão de etnocentrismo, né? Fronteiras étnicas e tudo mais, né? Ou seja, não são conceitos, né? Como esses povos se viam e enxergavam e percebiam e demonstravam essa alteridade, né? Essa relação com o outro, justamente como eu falei antes, não é algo estático, ainda mais se a gente pensa numa longa duração, porque o Egito ele não foi um território sempre aquele território durante milênios, não, ele foi se alterando, né? Então, algumas vezes, né, se marca a fronteira geográfica do Egito, do reino, né, ou na fase imperial, com tal catarata, né, ali no Rio Nilo e tudo mais. Então, não é imutável e a gente está tratando de longa duração. Então, é muito complicado você querer
justamente enquadrar, colocar em uma caixinha tão pequena assim as pessoas daquela época, né? E aí com os olhos de hoje em dia. O que eu fico pensando assim, que até a própria noção do que é ser negro é diferente de lugar para lugar, né? Porque se você pegar nos Estados Unidos o que significa ser negro é diferente do que a gente tem no Brasil também. Sim, exatamente. Na noção norte-americana fica fácil falar que os egípcios eram negros, mas na noção brasileira talvez fique mais complicado. Sim, pois é. E aí a gente cai na questão da mestiçagem, né? Para alguns intelectuais é um crime você falar em mestiçagem, é algo ruim. Para outros é uma coisa natural, normal, né? Tem a mistura. E havia dentro do Egito também uma diferença também entre os núbios e os povos. Sim, sim. Esses marcadores de diferença étnica, né? Eles existiram porque as sociedades antigas, né? Cada uma vai ter em certos momentos, né? Como aquilo que eu falei, não é imutável, né? Em cada momento vão ter marcadores. Esses marcadores eles vão se modificando conforme os contextos culturais, os contatos, né? Justamente por isso as fronteiras elas são importantes, porque elas mostram essa diferença, né? Justamente no contato. E durante muito tempo se achava que o Egito tinha ficado ali isolado, né? Pelas areias do deserto, né? A ideia é que hoje em dia já caiu por terra, e faz tempo que bom, né? Mas é muito interessante. E outra coisa também, falando aí dos marcadores sociais que tu mencionou, outra pergunta interessante que dá para fazer sobre isso é o que era ser egípcio, né? Ou seja, quando você faz um casamento, por exemplo, se você é um estrangeiro, né? E você faz um casamento com uma mulher egípcia, por exemplo, você legalmente passa a ser digamos assim, um cidadão egípcio, né? Então tem tudo isso, né? O que é ser egípcio? Né? Você viver lá, você ser estrangeiro e viver lá e ser um comerciante, né? Ou seja, você é considerado egípcio, era considerado egípcio ou não é. Então tem vários pesquisadores que pesquisaram e escreveram sobre isso, né? Sobre esses marcadores sociais com relação a estrangeiros, né? Com relação a casamentos, relações familiares, né? Todas essas redes de relações de poder, né? Que são também muito complexas, mas que mostram justamente essa riqueza étnica, né? Eu não sei se você observou isso, mas é uma curiosidade. A gente pode dizer que havia colorismo no Egito Antigo, quando uma dinastia de pele mais escura chegava ao poder, nas representações, havia modificação disso, o relato desse sentido? Você viu alguma coisa nesse sentido? Não, assim, ó, o que eu consegui ver é que existiam marcadores no sentido de quando é um outro povo que domina o Egito. Por exemplo, Ixos, né, ou dinastias que foram sudanesas, né, quando a gente tem invasão de outros povos. E aí a gente tem uma troca aí nos papéis de poder, nas relações de poder, né? Ou seja, um período de dominação estrangeira. Aí a gente percebe essas diferenças. O que eu percebi na questão racial das representações deles mesmos foi, na verdade eu não percebi, né? Uma outra egiptóloga já tinha apontado para isso, é que as cores que eles utilizavam para representar os tons da pele parecem variar, né? Em alguns períodos, quando se representavam pessoas da alta classe e pessoas da classe baixa, né, como camponeses, por exemplo. E que existiria também uma diferença aí nas cores da pele entre homens e mulheres, né, alguma marcação de gênero onde as mulheres teriam a pele mais clara. E como que foi esse Egito negro chegou ao Brasil e como ele foi representado? Você viu isso também, né? Como ele foi, essa africanização do Egito foi recepcionada no Brasil? Então, esses debates afrocentristas chegaram no Brasil de uma maneira super interessante, né? Que é através da arte, né? Então chegou através da arte, porque assim, o que eu percebi em termos de academia foi que a intelectualidade brasileira, né, no caso egiptólogos, enfim, não entraram para tomar partido nessa disputa, né, entre Egito Negro versus Egito Branco, né, então egiptólogos do Brasil, enquanto estava rolando essas discussões, eles estavam questionando até, por exemplo, o Ciro Flammarion Cardoso, né, tá questionando a questão de Estado-nação no Egito e tudo mais, então realmente não se ficou batendo nessa tecla, né. Agora, essa onda panafricanista, né, chegou aqui no Brasil através da egiptomania e através da arte.
Então a gente tem como exemplo o famoso grupo, né, o Olodum, né, lá da Bahia, e a gente tem também inúmeras representações carnavalescas, né, que acho super interessante, porque o carnaval é algo tão enigmático, né? Se a gente para pensar assim, poxa, é uma celebração popular, né? Carnaval, onde a gente tem muito forte, né? Essa questão de questionar, essa questão de inversão de papéis, tantas vezes de gênero, né? Que é o mais comum e tal, mas essa inversão de papéis, esses questionamentos vêm à tona, né? Nessa válvula de escape, né? Que é essa festa. Então, nas letras do Olodum, né, em alguns dos discos deles, né, na época, estão clamando aí fervorosamente por esse Egito pan-africano, por esse Egito negro, né, e justamente a gente percebe também que essas figuras de poder desse Egito, que estão sendo disputadas, né, nessa disputa de memória, é o Egito das elites, né, é o faraó, né, é Akenaton, é Nefertiti, né? Então é esse Egito dentro dessa classe social. Mas isso é sempre assim nessa disputa, né? Ninguém está disputando os camponeses egípcios, os felás, né? Sempre essa disputa tem esse recorte aí de classe social muito interessante. Mas é algo muito, muito bonito de se ver, né? Algo muito incrível que diz muita coisa sobre o questionamento do papel social, né? Dos negros no Brasil, sobre o racismo estrutural no Brasil e sobre tudo isso, né, sobre essa intensa luta, né, que a gente vê aí no campo da educação, né, no dia a dia, em legislação e tudo mais. Eu fico particularmente emocionada porque tem alguns vídeos no YouTube que estão mostrando, né, esses shows. E a gente tem um desses vídeos aí é a Margareth Menezes, a cantora. Então, quando ela está cantando uma música junto com o Olodum que se chama Akhenaton, Faraó, Divindade do Egito, ela dá uma pausa assim durante a parte que ela canta e ela faz um clamor ali. E é algo muito emocionante, assim, que chega a arrepiar a gente, sabe? Uma super fonte histórica aí, um prato cheio para quem gosta dessas questões, para pesquisar. É um tema muito espinhoso. A minha ideia do podcast é justamente dar uma visão de como a historiografia tem debatido, porque é o que você falou. O pessoal os historiadores não tem levado esse tema adiante, desenvolvido. O único autor que trabalha esse tema de alguma forma não é um especialista, que é o Joel Rufino dos Santos. No livro dele, Histórias para Ensino Médio, sétima série, que ele fez na década de 90, ele coloca lá o Egito Antigo e depois coloca civilizações africanas que derivaram do Egito Antigo, depois civilizações europeias que derivaram do Egito Antigo. Ele faz essa construção, assim, né? E ele compara um pouco a questão do axé com a ideia de força vital. Ele faz uma comparação assim, mostrando que pode ter um desenho religioso comum entre as perspectivas africanas, mas ele não se aprofunda assim, mas tem essa ideia de que a origem das civilizações é o Egito Antigo, né? E nesse caminho, esse desenho que ele faz, assim, o que você acha? Olha, eu acho também problemático no sentido de que ele também contribui, né, acaba contribuindo para o discurso centro-periferia, né? Que é Linear, complicado, né? E também essa coisa de legado, né? Ou seja, é sempre vem de uma fonte e vai para outra. Centro-periferia, então sempre vai ter aquela hierarquia. E eu acho que a ideia não é fazer a inversão total, né? Colocar quem estava em cima embaixo e quem estava embaixo em cima. A questão é problematizar, né? Ver a questão dos entrelaçamentos culturais, enfim, tudo isso, né? É como se você, num horizonte pós-colonial, essas questões tivessem também que ser descolonizadas também de sua modernidade. Exato. Eu acho que descolonizadas nos seus conceitos, né, na essência aí desses conceitos, nas ferramentas epistemológicas que a gente usa, porque a gente fala em romper e desconstruir o eurocentrismo, mas a gente não larga, né, certas categorias e querendo ou não, certas ferramentas, né? Isso que tu comentou agora de colocar o Egito como o centro e o resto como periferia, ou seja, a filosofia veio de lá, tudo é legado, né? O próprio... Caramba, me fugiu o nome do autor aqui, que escreveu na década de 50, o James, peraí que eu vou pegar o nome dele rapidinho. George James.
Isso, que escreveu Stolen Legacy, né? Uhum. Então, ele já causou na época, né? Claro que ele não tinha essa questão acadêmica como o Diop e outros, né? Que estão escrevendo como papel ali de especialistas, né, no assunto. O Diop é egiptólogo senegalês, então ele tinha todo esse peso acadêmico realmente, né? Ele é um especialista no assunto. Mas ali na obra do Stolen Legacy a gente já vê que estão trocando a Grécia pelo Egito. Né? Porque o que acontecia até então era que a Grécia era o berço, né, aspas, era o berço da civilização, né? Então tudo tinha vindo de lá. E a ideia justamente era trocar, né, então, desses afrocentristas, era colocar o Egito como sendo o berço. O próprio Sheikh Anta Diop também, né, na sua tese de demonstrar que o Egito era negro, ele também trabalha com isso, né? Faz parte da tese dele, demonstrar o quanto que o restante do que a gente chama de civilização é legado do Egito Antigo, né? Filosofia e por aí vai, tanto dentro como fora do continente africano. Eu gosto muito do esforço de traçar essas linhas, né? Ou seja, o continente africano tem ali um contato enorme, né, com o Egito Antigo e vice-versa, óbvio, até porque gosto muito até do Costa e Silva quando ele fala sobre isso, né? A questão geográfica, ou seja, está no Nordeste da África, está na esquina do mundo antigo, está em contato com o Mediterrâneo, né, o Egito, e tem ali o rio Nilo por onde estão fluindo ideias, mercadorias, transportando pessoas, então é uma fluidez gigantesca, né? Anta Diop, ele mantém uma história, uma perspectiva linear da história também, né? Como se você falasse, não, tudo surgiu não surgiu na Grécia, surgiu no Egito Antigo, mas uma coisa que eu acho interessante e que parece ser também às vezes objetivo das narrativas é buscar a fonte do monoteísmo, né? E o pessoal volta também no Egito Antigo para falar, olha só, o monoteísmo começa aqui. E às vezes eu fico assim, o que o pessoal está procurando? Uma identificação entre filosofia e monoteísmo, como se as formas de politeísmo não fossem válidas ou dignas, assim, e a gente tivesse que buscar lá onde se originou o monoteísmo, né? Também tem essa abordagem do Egito Antigo, né? Como se fossem os precursores do monoteísmo, né? Pois é, e aí justamente aí a gente cai mais uma vez nessa hierarquização, né? Nessa hierarquia aí, monoteísmo versus politeísmo. Claro, a primeira experiência monoteísta que a gente tem notícia realmente foi ali na 18ª dinastia, né? Com Akhenaton, né? O Amenófis IV. E foi uma experiência muito doida, diga-se de passagem, né? O pessoal no Egito parece que não gostou, né? Tanto é que fizeram de tudo para apagar o nome dele da história, né? Dos cartuchos e tudo mais. E a múmia dele, ó, sumiu, deram fim, né? Ou seja, será que ele teve o repouso da vida eterna, né? Enfim, então não foi uma experiência bacana. E é estranho, né? Justamente como tu falou, as narrativas tentam recorrer ao Egito como ali o primeiro, né? Tudo ali é o primeiro. Sempre a primeira experiência de tudo. Mostra bem isso, assim, a hierarquia que também é fruto aí desse eurocentrismo, né? Esse monoteísmo versus politeísmo. E é uma outra violência epistêmica também, né? Não deixa de ser. Uma das coisas também que chama atenção é porque realmente as representações do Egito são complicadas. Quando você vê as imagens que fazem do Egito Antigo também, só de pessoas brancas, etc., elite branca, que reproduz esses estereótipos. Mas tem coisas assim, por exemplo, Cleópatra já era de uma fase que havia um domínio grego. Então, como que você vê essa questão da representação do Egito Antigo? Essa pergunta é bem interessante, porque olha só, a gente falando de polêmica, né? Teve uma polêmica bem recente sobre a questão do filme Cleópatra que vai ser lançado agora, ou seja, não sei quando, né? Mas em breve vai ser feito um filme que diz que vai ser o novo boom do cinema e tal, e que vai ser Cleópatra e que a atriz que vai interpretar a Cleópatra vai ser a Gal Gadot, né? Que faz a Mulher Maravilha. E ela é israelense, então pensa no problema, né? Claro, aí já se manifestaram, né, na mídia, né, quando saiu isso aí, já se manifestaram na mídia movimentos e tal, né, militâncias aí falando, peraí, ela é branca, né? E enquanto isso, os egípcios estavam extremamente ofendidos, né, no fundo do seu coração, porque afinal de contas é um símbolo, né, de poder feminino egípcio e vai ser interpretado por uma atriz israelense. Imagine agora que o bicho está pegando lá mais uma vez, né, na região.
Então, aí já na mídia se debateu muito sobre isso, e eu percebi, pelo que eu li, que ficaram nessa tecla aí de que, mas ela é branca, né? E aí, por outro lado, falavam, não, mas a Cleópatra não era do Egito Ptolomaico, então ela não era negra. Bom, e aí ficou nisso. Para mim é o seguinte, é um debate um pouco estéril, isso. Eu entendo a revolta dos egípcios, claro. Né? Talvez se eu fosse a diretora do filme, eu ia falar, não, vamos pegar para contornar isso tudo, pega-se uma atriz grega. Pronto. Né? O Egito Ptolomaico. A grande questão é essa, eu vou colocar uma atriz negra para interpretar o papel. Beleza. Se eu colocar uma atriz branca, vai ser problemático? Vai. E concordo super com a crítica com relação a isso. Por quê? Por causa que quando a gente fala em Cleópatra, em poder feminino na antiguidade, o que te vem à mente é a Elizabeth Taylor no filme lá, né? Cleópatra, icônica no cinema. Né? Que é uma imagem totalmente deturpada da realidade. Porque o que a gente vê ali nesses filmes daquela época, sendo reproduzido ali no auge do cinema, né? É um Egito e outras civilizações trazendo o eurocentrismo e trazendo também o racismo estrutural, né? Então, se você pega esse filme para ver hoje, você vai ver que os atores são brancos. No máximo que vai ter ali é um pessoal que passaram uma base bronzeada, assim, dourada neles, né? E você vai ver que as pessoas que são serviçais, né? Os atores que estão trabalhando como serviçais, ou então como pessoas ali, os guardas, né, exércitos e etc., né, ou seja, as pessoas de classe social mais baixa, são mais escuras, enquanto as pessoas que são as principais ali dos filmes são brancas, né, então tem esse problema aí que é bem recorrente, e não só no cinema daquela época, né, não só do cinema da década de 60, mas no próprio, aquele filme Êxodo, por exemplo, Deuses e Reis, né, que está contando a história ali da abertura do Mar Vermelho, ali do mito da narrativa bíblica, né. É um filme recente, dirigido ali, se não me engano, pelo Ridley Scott, né? Onde ele fez exatamente isso, né? O ator que interpreta o Ramsés é um australiano, de olho azul, olho verde, enfim, né? Bem clarinho, pele bem clara. Moisés, não vou entrar aqui em detalhes, né? É outra discussão aí sobre etnicidade e tudo mais, representação. Mas, enfim, ele é o faraó do Egito. Toda a elite faraônica ali, a mãe dele, todo mundo ali segue o mesmo estereótipo, né? Físico. E os serviçais, o pessoal que está ali cuidando o palácio, aí são atores negros que eles contrataram para fazer isso. Quando foram perguntar para o Ridley Scott sobre isso, depois que lançaram o filme, esse Êxodos, sabe o que ele respondeu? Ele disse, mas não contratamos atores negros porque não tinha. Ele falou que não tinha atores para fazer o filme, né, pautado em tal coisa histórica. Então, ele saiu pela tangente e ficou por aí mesmo. Eu ia comentar de algumas representações racistas, mas que eu acho que tentam representar o negro no Egito Antigo, sabe? Uhum. Mas de uma forma bem estereotipada e problemática. Por exemplo, Thundercats, tipo, o Mun-Ra como a fonte do todo mal e como se fosse um negro, porque você tem os inimigos todos como o chacal, o coiote, o urubu, sabe? Sim. Enfrentando os gatos e tipo, é como se fosse uma racialização toda ali dentro da pirâmide, etc. Ou mesmo no X-Men tem o Apocalipse também, que é como se fosse um faraó antigo e tem alguns traços assim que poderiam se remeter a essa racialização também, mas é muito curioso como quando acontece uma apropriação em direção à negritude, às vezes você tem só a reposição do racismo e de uma forma como signo assim meio ocultado. Sim. Nesse sentido até parece libertadora quando a Beyoncé vai e usa o Egito Antigo para representações ou outros atores negros e músicos negros usam para outras representações também, né? Como é que você vê? É uma disputa grande, né? Sim, é uma disputa grande. Eu acho que é super legítimo e acho que tem que ter mesmo, né? Esse posicionamento, né? E acho que faz parte do nosso papel como historiador estar atento, né, para essas representações, porque elas são responsáveis por moldar os imaginários e a visão para esse passado, né?
Ou seja, é isso que molda a sua visão para o passado. É uma lente que você coloca que você vai olhar o passado e vai enxergar dessa maneira, né? Mas eu volto a falar, assim, por exemplo, o próprio exemplo da Cleópatra, tem um livro didático, por exemplo, que agora não me recordo o nome certinho, mas que traz a foto da Elizabeth Taylor e uma foto de uma estátua romana da Cleópatra, né? Faz lá a problematização ali no livro didático, tá fazendo questões ali para as crianças, né, para os estudantes, sobre, você acha que a Cleópatra era assim? Se o Egito era na África, né? Tarará. Questiona também essa questão da atriz e tal, que foi escolhida e tudo mais, e pergunta sobre esse imaginário. Acho super interessante, mas acho que só tem que ter um pouco de cuidado para não acabar sendo engessada, né? Sendo uma pergunta que te engessa. Mas acho super válido questionar, né? E claro, são diferentes fases, como tu falou, o Egito passou por diferentes fases. A grande questão é, claro, ao olhar a Elizabeth Taylor, por exemplo, sendo Cleópatra, vai nos causar um incômodo. Porque, claro, a gente não tem como negar toda essa racialização que foi feita até agora e todo esse projeto de branqueamento que, infelizmente, deu certo, né? Essa é a verdade, deu certo. Uhum. Né? A gente pensa, no Brasil, por exemplo, o Olodum está fazendo um trabalho de ressignificação, né? E de resgate e tudo mais. E, por outro lado, a gente vê telenovelas, minisséries brasileiras aí produzidas recentemente, né, com um cunho mais religioso, enfim, não quero entrar no mérito de ficar falando o nome dos canais, né, mas enfim, telenovelas brasileiras que estão trazendo esse Egito antigo para as telas da TV, ou seja, a imagem e a representação do que é a história antiga para certas pessoas que estão assistindo e acompanhando passa a ser aquilo, né, e a gente vê que é o Egito branco, é o Egito eurocêntrico que está ali, e isso causa muito incômodo e tem que causar mesmo. Né? Acho que faz parte do nosso papel questionar, não dá para negligenciar esse tipo de coisa, e as pessoas, né, elas também têm que se questionar, ou seja, quando elas sentirem um estranhamento, opa, aí é que tem alguma coisa errada aí, né? Porque afinal de contas é algo bem específico, é bem pontual, né? Ninguém faz um filme sobre samurai e coloca atores, sei lá, indianos, né? Então é algo realmente bem pontual, né? É bem um projeto de embranquecimento, realmente, dessa memória, né? Eu acho que a gente fica quase numa tensão, porque, claro, não é branco, mas também não pode cair num purismo também de outra forma, de falar assim, é simplesmente negro, porque a gente tem... Mas talvez o que tem que ser mais combatido seja justamente esse polo que é o polo do poder, né? Que é esse polo do branqueamento, da branquitude. Então é uma coisa bem delicada, que você falou o tempo todo, você reforçou a importância desses movimentos, a importância dessa luta e agora o cuidado para não cair nessa armadilha da modernidade. Exato. Talvez seja esse que seja a grande dificuldade. Eu vou te perguntar, então, sobre... você agora saiu um pouco do Egito Antigo, deu alguns passos em direção à modernidade. Eu queria perguntar assim, como você vê esse tema? Esse tema não tem mais ninguém escrevendo, você trouxe esse tema que os egiptólogos estão se desviando aqui. Dentro da historiografia tem gerado debates, como é que você vê? Olha, atualmente, assim, tu diz? Você vê que foi a sua dissertação e de repente não tem uma continuidade, não tem um debate. Assim, muitas pessoas têm me perguntado, né, me escrito também e tal, acho que os feedbacks são positivos, mas eu vejo que não é um debate realmente na egiptologia, né? Eu não sei se porque talvez o Brasil tenha essa questão, a gente tem essa questão da mestiçagem muito forte, né? E, na verdade, de uns anos para cá que a gente tem trabalhado mais isso de negritude, né? Essas narrativas, né? Então, talvez por isso a egiptologia brasileira não se envolveu no debate e não tomou partido, né? Não se tomou partido. E eu acho interessante que não tenha se tomado um partido com relação a isso, né?
Porque, querendo ou não, como tu tinha falado ali no início, né, da entrevista, a questão do racismo aqui é diferente do racismo nos Estados Unidos, que é diferente em outros lugares, né? Então, nós como brasileiros e latino-americanos também temos, historiograficamente, uma contribuição também, né? Penso eu, com relação às nossas leituras, com relação à nossa própria história, né? Acho que daí dá para tirar lições interessantes, assim, de como lidar com certas problemáticas. Tem um elemento que eu não trouxe na conversa, eu não sei se cabe, que a gente nem falou nada do Martin Bernal, de como há essa recolocação do Egito na história. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, não? A obra do Martin Bernal, né, Black Athena, ali em 87, foi muito causadora, né, na época do seu lançamento. Traz esse olhar a partir da arqueologia, que é muito importante, né, porque está lidando com vestígios aí materiais mesmo, né. E foi extremamente causador. Ele foi, inclusive, acusado numa reportagem de jornal da época, foi questionado, né, e acusado de ser anti-Europa, né, anti-Europa. E aí ele se manifestou e falou, não, eu não sou anti-Europa, nem anti-europeu. Eu simplesmente questiono a pureza do que se fala do que é europeu, né? Essa pureza racial europeia e tudo mais, esse legado de pureza. Então, foi muito causador. E é uma obra que, por mais que tenha sido, né, revisitada, criticada posteriormente, é uma obra muito importante, né? Porque ela vai mexer ali com os alicerces do que se tinha majoritariamente aí, né, no meio acadêmico, como uma verdade absoluta, né? E isso tem um forte impacto. E a obra dele vai ter esse impacto porque outros intelectuais, né, outros arqueólogos, outras pessoas vão passar a endossar esse tipo de pesquisa também, né? Vão comprar essa ideia. E veja só que interessante que quando a gente fala em pós-colonial, decolonial, a gente ainda continua, né? Claro, é necessário mesmo, mas a gente continua nessa de, gente, temos que desconstruir eurocentrismo e tal. Ou seja, que trabalho árduo, né? Que a gente tem, porque é algo ainda muito consolidado, né? Extremamente consolidado. É muito interessante ver ali como ele está trazendo um novo modelo de interpretação desse passado da antiguidade, né? Ou seja, a Grécia não tem nada de pureza, né? Imagina o título, que impacto, né? Black Athena, né? Ou seja, Atena Negra. E o impacto que isso tem, porque até então eram gerações e gerações de arqueólogos e tudo mais que vão estar sempre frisando essa ideia, né, da pureza da Grécia desde a sua etnogênese, né, na sua formação, e essa ideia justamente de pureza racial na etnogênese de uma civilização é que vai estar presente lá no Egito, né, e é algo muito peculiar, né, porque, claro, né, vai ter a mistura toda ali na Grécia e tudo mais, né, no Mediterrâneo, mas principalmente, né, daí eu volto a evocar o Alberto Costa e Silva, principalmente ali no Nordeste da África. O Egito, ele tem uma localização geográfica especial, né, e ainda mais por estar próximo do Rio Nilo, e esse rio vai cortar aí a África, né, é um átrio, é um coração da África ali, o Rio Nilo. Então, nesse sentido, extremamente solo fértil, né, para trocas culturais, misturas. Então, essa própria tese de pureza racial numa etnogênese, né, na formação de um povo, ela cai por terra, né, com Martin Bernal e com tantos outros aí, com relação ao Egito Antigo também. Eu acho que depois da nossa conversa, pelo menos a gente vai revivar um pouco esse debate, eu acredito. Uhum. E as pessoas não precisam concordar, elas precisam debater e estudar os temas, e talvez apareça mais gente para tocar esse debate, né? Porque ciência é isso, né? É um debate contínuo. É o que você falou do Martin Bernal, ele houve debate e a coisa vai se construindo, né? Não é algo estático, nem deveria ser assim. Sim, exatamente. E outra coisa também, já a propósito que está falando isso, essas questões são extremamente importantes também, porque, por exemplo, o documento ali na área de educação, né? Só para citar um exemplo aqui, não vou me aprofundar no assunto, que é outra polêmica também, né? O documento aquele da legislação, né?
da Lei 10.639, né, da obrigatoriedade de ensino de África, que é, assim, fundamental, muito importante, né, que bom que teve essa lei, né, porque senão até agora estaríamos, o quê? Estudando a África somente pelo olhar dos colonizadores, né, somente essa África colonial teria vindo à tona. Então, que bom que a gente teve essa legislação, essa mudança, mas ao mesmo tempo tenho críticas, né, ou seja, admiro essa legislação, mas quando eu vou ler o documento eu tenho críticas, né, então, por exemplo, quando essa legislação fala que as pessoas negras são descendentes dos negros escravos, né, do Brasil colonial, e que os brancos são descendentes dos senhores de engenho. Então, essa dicotomia que a gente tanto critica nas ciências humanas com relação a binarismo, né, com relação a anacronismo, com relação a construir realmente essa alteridade com base em opostos binários, a gente, né, acaba às vezes sem querer dando algumas resvaladinhas nisso, né? Que são aí o que o próprio Stuart Hall coloca como as armadilhas identitárias, né? E é complexo, eu acho que é tropeçando, é percebendo, é refletindo, é dialogando, principalmente, que a gente vai conseguindo transcender aos poucos, né, as coisas, para que você não precise estar acusando alguém ou nem trazendo para pessoas de carne e osso, hoje em dia, pesos sociais de pessoas do passado que nem viva mais estão, né? Porque senão a gente acaba fazendo um desfavor, né? Senão a gente acaba fazendo o que o próprio discurso eurocêntrico estava fazendo naquele momento, né? Segregando para poder dominar. O Ali Marzouki, ele tem um artigo sobre falsas memórias que é muito forte, porque ele fala de duas abordagens sobre o passado africano que negam o espaço da escravidão, porque o espaço traumático, então você cria falsas memórias para encobrir o passado da escravidão. Uma delas seria a narrativa que diz que os negros não têm nenhuma contribuição dada para a civilização, que a contribuição tem que ser feita a partir de agora, então todo o passado é negado, e aí você tem a negritude, o Senghor, etc. E outra que vai falar, não, que todas as ciências e todos os saberes, na verdade, vieram da África e que a gente precisa retomar esses saberes, mas aí o ponto em comum é que esse espaço da escravidão é esquecido e é menosprezado nessas narrativas, né? É claro, o Ali Marzouki, esse texto dele deve ser um daqueles dele que causa muita polêmica, mas é interessante porque chama atenção para a gente pensar como grandes traumas são difíceis de pensar e como a gente tem anseio de histórias binárias, né? A gente está vendo como isso é ensinado para a gente no Brasil através de toda a cultura de massa. Não tem coisa mais comum do que o melodrama brasileiro das novelas, de colocar sempre positivo e negativo. Esse melodrama invade a política, invade tudo, e de repente a gente está procurando sempre essas narrativas que são mais confortantes, né? Porque a gente sabe do lado que a gente vai estar. Sim. Né? Aí por isso que eu chamo a atenção ao seu trabalho, porque você pegou o touro pelo chifre, né? É um tema bem espinhoso, e trazer esse tema é algo que chama atenção, Raíssa. Então eu queria passar para as perguntas finais, se você tiver algum comentário. Eu faço 3 perguntas finais para todos os convidados, e são perguntas que você responde do jeito que você achar melhor, porque são perguntas que já vão te encaminhar para coisas de filosofia, né? E aí o interessante para mim é ter várias pessoas com formações diferentes para ver como elas lidam com essas questões. A primeira, o que é filosofia para você? Olha, uma pergunta curta e complexa, né? E difícil. Olha, filosofia para mim são muitas coisas, mas a primeira coisa que me vem à mente realmente quando eu penso assim, filosofia, eu penso filosofia de vida. E bem dizer assim, a essência, né? Ou seja, a conexão do intelecto, né? Dessa atividade intelectual, cerebral, né, o racional, mas ao mesmo tempo outras esferas assim, né, de conhecimento, questões espirituais também e transcendentes. Para mim, filosofia é isso. A partir dessa definição, das pessoas que você conheceu, filósofos, qual mais te impressionou pessoalmente, que você conheceu pessoalmente? Que eu conheci pessoalmente? Agora eu não me recordo. Agora eu não me recordo. Tá bom. E
Aí a terceira questão é: qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? Olha, se é filósofo propriamente, aí vai das pessoas julgarem, né? Mas é uma figura filosófica muito importante, assim, na minha concepção, foi o Siddhartha Gautama, o Buda. Esse daí vai roubar o título, né? Porque algumas pessoas vão falar assim: não, é tão maior do que a filosofia que não cabe na filosofia, assim. Eu entrevistei um sinólogo e ele fala de pensamento. Ele não gosta de filosofia porque ele acha que a filosofia é muito europeia, que tem muitas questões europeias. E para ele que na Ásia tem outras abordagens. Eu queria pedir as indicações. O que você indica para nossos ouvintes de leitura, filme, o que você quiser indicar? Ah, que bacana. Então, olha, nessa pesquisa, um dos livros que eu mais curti ler foi do escritor Kwame Appiah, se chama Na Casa de Meu Pai. Livro maravilhoso, sabe? Maravilhoso, ele fala, né, um pouco da trajetória dele e vai entrelaçando aí com esses temas todos cabulosos que a gente falou. Então, e muito sim, suave, muito leve de ler, né? Uma leitura muito gostosa. Mais alguma indicação? Esse acho que foi meu preferido. O outro que eu também amei ler foi A Invenção da África, do Valentin Ives Mudjimbi. Eu vou indicar para os nossos ouvintes para procurarem na internet a dissertação da Raíssa, que está disponível, né? E eu acho que é interessante para se aproximar desse debate todo. E eu acho que a gente falou de muitas representações do Egito e seria interessante, então, que o ouvinte fosse atrás lá do Olodum e como o Olodum representa o Egito Antigo, como o Egito Antigo aparece na Axé Music e no Brasil. Eu acho que dá um trabalho, uma pesquisa interessante de dar uma olhada nisso. Então, para a gente fechar a nossa conversa, eu deixo o canal livre aqui, o espaço livre para você divulgar o que você quiser divulgar, deixar seu recado e falar suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Então, nossos ouvintes. Beleza, obrigada. Então, fico muito feliz, né, por ter sido convidada aqui para o podcast. Eu não conhecia, né, comecei a conhecer agora a partir do contato e já estou seguindo lá, já estou ouvindo vários episódios, né, comentando aqui com os amigos. Fico muito contente de poder compartilhar essa pesquisa, né, que ela é reveladora de muitas coisas e é um prato cheio, assim, com relação a fontes e problemáticas, né, e perguntas. Então, eu trago muito mais perguntas do que respostas, né. Então, acho que pode ser uma grande... um convite, né? Um convite, uma inspiração aí para futuras pesquisas, né? Nesse campo. E que são debates extremamente importantes, né? Para a gente desconstruir sempre, né? O eurocentrismo, desconstruir racismos, né? Segregações e tudo mais. Aproveitando também, gostaria de fazer um convite, porque eu com meu marido temos um canal no YouTube que se chama Canal Contando a História. E a ideia... claro, eu sou apaixonada muito por história antiga e medieval, né? Mas ali a gente trata de vários assuntos, né? Pertinentes à história. A ideia do canal é justamente de uma forma leve, né? E de uma forma leve e descontraída, trazer curiosidades, mistérios da história, né? E sempre tendo esse comprometimento histórico das fontes, né? Então, sempre trazer aí uma fonte primária e tal, e basear sempre a pesquisa em fontes primárias da época para trazer informações aí em primeira mão de histórias oficiais e extraoficiais. Então, quem curte história e mistérios arqueológicos e afins, né, sobrenaturais também, pode seguir a gente lá no YouTube e no Instagram, se chama Canal Contando a História, por Raíssa Sagredo. Tá ótimo, Raíssa. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo. Beleza, valeu. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.